Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Oreitei Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a resolução número 118 do Conselho Nacional do Ministério Público. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever nas nossas plataformas como o Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Galera, vamos lá? Conselho Nacional do Ministério Público, resolução número 118, de 1º de dezembro de 2014. Dispõe sobre a política nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público e dá outras providências. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência prevista no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, e com fundamento no artigo 147 e seguintes do seu regimento interno, em conformidade com a decisão plenária tomada na 23ª sessão ordinária, realizada em 1º de dezembro de 2014, e ainda, considerando que o acesso à justiça é direito e garantia fundamental da sociedade e do indivíduo, e abrange o acesso ao judiciário, mas vai além para incorporar, também, o direito de acesso a outros mecanismos e meios autocompositivos de resolução dos conflitos e controvérsias, inclusive o acesso ao Ministério Público como garantia fundamental de proteção e de efetivação de direitos e interesses individuais indisponíveis e sociais. Artigo 127, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Considerando que a adoção de mecanismos de autocomposição pacifica os conflitos, controvérsias e problemas é uma tendência mundial, decorrente da evolução da cultura de participação, do diálogo e do consenso. Considerando a necessidade de se consolidar, no âmbito do Ministério Público, uma política permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos de autocomposição, considerando a importância da prevenção e da redução da litigiosidade e que as controvérsias e os conflitos envolvendo o poder público e os particulares, ou entre estes, notadamente aquelas de natureza coletiva, podem ser resolvidas de forma célere, justa, efetiva e implementável. Considerando que a negociação, a mediação, a conciliação, as convenções processuais e as práticas restaurativas são instrumentos efetivos de pacificação social, resolução e prevenção de litígios, controvérsias e problemas e que sua apropriada utilização em programas já implementados no Ministério Público tem reduzido a excessiva judicialização e tem levado os envolvidos à satisfação, pacificação, à não reincidência e ao empoderamento. Considerando ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelo Ministério Público, considerando o teor do Acordo de Cooperação Técnica número 14 de 2022, firmado entre o Ministério da Justiça, com interveniência da Secretaria de Reforma do Judiciário e o Conselho Nacional do Ministério Público, considerando a necessidade de uma cultura da paz que priorize o diálogo e o consenso na resolução dos conflitos, controvérsias e problemas no âmbito do Ministério Público, considerando as várias disposições legais, artigo 485, inciso 2 do Código de Processo Civil, artigo 57, parágrafo único da Lei 9.099 de 1995, artigo 5º, parágrafo 6º da Lei nº 7.347 de 1985, dentre outras, que conferem legitimidade ao Ministério Público para a construção de soluções autocompositivas. Considerando o Ministério Público como instituição permanente, é uma das garantias fundamentais de acesso à justiça da sociedade, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigos 127, caput, e 129 da Constituição Federal de 1988. Funções essenciais à efetiva promoção da justiça.
considerando que na área penal também existe amplos espaços para negociação, sendo exemplo o que prevêem os artigos 72 e 89 da Lei 9.099, de 1995, dispõe sobre os juizados cíveis e criminais. A possível composição do dano por parte do infrator como forma de obtenção de benefícios legais previstas na Lei 9.605, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A delação premiada, inclusa na Lei 8.137 de 1990, artigo 16, parágrafo único, e Lei nº 8.072 de 1990, artigo 8º, parágrafo único, e a Lei 9.807 de 1999, e em tantas outras situações, inclusive atinentes à execução penal, em que seja necessária a atuação do Ministério Público, resolve. Capítulo 1. Da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. Artigo 1º. Fica instituído a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, com o objetivo de assegurar a promoção da justiça e a máxima efetividade dos direitos e interesses que envolvem a atuação da instituição. Parágrafo único. Ao Ministério Público Brasileiro incumbe implementar e adotar mecanismos de autocomposição, como a negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão sobre tais mecanismos. Artigo 2º. Na implementação da política nacional descrita no artigo 1º, com vista à boa qualidade dos serviços, à disseminação da cultura de pacificação, à redução da litigiosidade, à satisfação social, o empoderamento social e ao estímulo de soluções consensuais, serão observados. Inciso 1. A formação e o treinamento de membros e, no que for cabível, de servidores. Inciso 2. O acompanhamento estatístico específico que considere o resultado da atuação institucional na resolução das controvérsias e conflitos, para cuja resolução possam contribuir seus membros e servidores. Inciso 3. A revisão periódica e o aperfeiçoamento da política nacional e dos seus respectivos programas. Inciso 4. A valorização do protagonismo institucional na obtenção de resultados socialmente relevantes que promovam a justiça de modo célere e efetivo. Artigo 3º. O Conselho Nacional do Ministério Público, com as unidades e ramos dos Ministérios Públicos, promoverá a organização dos mecanismos mencionados no artigo 1º. Capítulo 2. Das atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público Brasileiro. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público fomentar e implementar, com a participação de todas as unidades e ramos do Ministério Público, os programas e ações de incentivo à autocomposição. Artigo 5º. O Conselho Nacional do Ministério Público tem, entre outras, o objetivo de avaliar, debater e propor medidas administrativas, reformas normativas e projetos que incentivem a resolução autocompositiva extrajudicial ou judicial consensual de conflitos e controvérsias no âmbito do Ministério Público. Artigo 6º. Para a consecução dos objetivos supracitados, o CNMP poderá: inciso 1. Propor e promover a realização de seminários, congressos e outros eventos. Inciso 2. Promover a articulação e integração com outros projetos e políticas nesta temática, desenvolvidos pelos poderes executivo, judiciário, legislativo e pelas instituições que compõem o sistema de justiça. Inciso 3. Mapear as boas práticas nesta temática e incentivar a sua difusão. Inciso 4. Realizar pesquisas sobre negociação, mediação, conciliação, convenções processuais, processos restaurativos e outros mecanismos autocompositivos. Inciso 5. Promover publicações sobre negociação, mediação, conciliação, convenções processuais, processos restaurativos e outros mecanismos autocompositivos. Artigo 7º. Compete às unidades e ramos do Ministério Público Brasileiro no âmbito de suas atuações. Inciso 1. O desenvolvimento da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. Inciso 2. A implementação, a manutenção e o aperfeiçoamento das ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas. Inciso 3. A promoção da capacitação,
treinamento e atualização permanente dos membros e servidores nos mecanismos autocompositivos de tratamento adequado dos conflitos, controvérsias e problemas. Inciso 4. A realização de convênios e parcerias para atender aos fins dessa resolução. Inciso 5. A inclusão no conteúdo dos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público e de servidores dos meios autocompositivos de conflitos e controvérsias. Inciso 6. A manutenção de cadastro de mediadores e facilitadores voluntários que atuem no Ministério Público na aplicação dos mecanismos de autocomposição dos conflitos. Inciso 7. A criação de núcleos permanentes de incentivo à autocomposição compostos por membros cuja coordenação será atribuída, preferencialmente, aos profissionais atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras. A linha A. Propor à administração superior da respectiva unidade ou ramo do Ministério Público ações voltadas ao cumprimento da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. A linha B. Atuar na interlocução com os outros ministérios públicos e parceiros. A linha C. Propor à administração superior da respectiva unidade ou ramo do Ministério Público a realização de convênios e parcerias para atender aos fins dessa resolução. A linha D. Estimular programas de negociação e mediação comunitária, escolar e sanitária, dentre outros. Parágrafo 1º. A criação dos núcleos a que se refere o inciso 7 deste artigo e sua composição deverão ser informados ao Conselho Nacional do Ministério Público. Parágrafo 2º. As unidades e os ramos do Ministério Público poderão incluir, a seu critério, representantes da ouvidoria, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional ou de outros órgãos auxiliares na composição dos núcleos permanentes de incentivo à autocomposição. Parágrafo 3º. É vedada a participação dos órgãos mencionados no parágrafo 2º em atividades dos núcleos permanentes de incentivo à autocomposição, que constituam atos típicos de órgãos de execução. Capítulo 3 das práticas autocompositivas no âmbito do Ministério Público. Seção 1 da negociação. Artigo 8º. A negociação é recomendada para as controvérsias ou conflitos em que o Ministério Público possa atuar como parte na defesa de direitos e interesses da sociedade, em razão de sua condição de representante adequado e legitimado coletivo universal. Artigo 129, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Parágrafo único. A negociação é recomendada ainda para a solução de problemas referentes à formulação de convênios, redes de trabalho e parceria entre entes públicos e privados, bem como entre os próprios membros do Ministério Público. Seção 2 da mediação. Artigo 9º. A mediação é recomendada para solucionar controvérsias ou conflitos que envolvam relações jurídicas nas quais é importante a direta e voluntária ação de ambas as partes divergentes. Parágrafo único. Recomenda-se que a mediação comunitária e a escolar que envolvam a atuação do Ministério Público sejam regidas pela máxima informalidade possível. Artigo 10. No âmbito do Ministério Público, inciso 1. A mediação poderá ser promovida como mecanismo de prevenção ou resolução de conflito e controvérsias que ainda não tenham sido judicializados. Inciso 2. As técnicas do mecanismo de mediação também podem ser utilizadas na atuação em casos de conflitos judicializados. Inciso 3. As técnicas do mecanismo de mediação podem ser utilizadas na atuação em geral, visando o aprimoramento da comunicação e dos relacionamentos. Parágrafo 1º. Ao final da mediação, havendo acordo entre os envolvidos, este poderá ser referendado pelo órgão do Ministério Público ou levado ao judiciário com pedido de homologação. Parágrafo 2º. A confidencialidade é recomendada quando as circunstâncias assim exigirem, para a preservação da intimidade dos interessados, ocasião em que deve ser mantido sigilo sobre todas as informações obtidas em todas as etapas de mediação, inclusive nas sessões privadas, se houver, salvo autorização expressa dos envolvidos, violação à ordem pública ou às leis vigentes, não podendo o membro ou servidor que participar da mediação ser testemunha do caso,
nem atuar como advogado dos envolvidos em qualquer hipótese. Seção 3 da conciliação. Artigo 11. A conciliação é recomendada para controvérsias ou conflitos que envolvam direitos ou interesses nas áreas de atuação do Ministério Público como órgão interveniente e nos quais sejam necessárias intervenções propondo soluções para a resolução das controvérsias ou dos conflitos. Artigo 12. A conciliação será empreendida naquelas situações em que seja necessária a intervenção do membro do Ministério Público, servidor ou voluntário, no sentido de propor soluções para a resolução de conflitos ou de controvérsias, sendo aplicáveis as mesmas normas atinentes à mediação. Seção 4. Das práticas restaurativas. Artigo 13. As práticas restaurativas são recomendadas nas situações para as quais seja viável a busca da reparação dos efeitos da infração por intermédio da harmonização entre os seus autores e as vítimas com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva pacificação dos relacionamentos. Artigo 14. Nas práticas restaurativas desenvolvidas pelo Ministério Público ou infrator, a vítima e quaisquer outras pessoas ou setores públicos ou privados, da comunidade afetada, com a ajuda de um facilitador, participam conjuntamente de encontros, visando a formulação de um plano restaurativo para a reparação ou minoração do dano, a reintegração do infrator e a harmonização social. Seção 5 das Convenções Processuais. Artigo 15. As convenções processuais são recomendadas toda vez que o procedimento deva ser adaptado ou flexibilizado para permitir a adequada e efetiva tutela jurisdicional aos interesses materiais subjacentes, bem assim para resguardar âmbito de proteção dos direitos fundamentais processuais. Artigo 16. Segundo a lei, poderá um membro do Ministério Público, em qualquer fase da investigação ou durante o processo, celebrar acordos visando constituir, modificar ou extinguir situações jurídicas processuais. Artigo 17. As convenções processuais devem ser celebradas de maneira dialogal e colaborativa, com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva pacificação dos relacionamentos por intermédio da harmonização entre os envolvidos, podendo ser documentadas como cláusulas de termo de ajustamento de conduta. Capítulo 4. Da atuação dos negociadores, conciliadores e mediadores. Artigo 18. Os membros e servidores do Ministério Público serão capacitados pelas escolas do Ministério Público, diretamente ou em parceria com a Escola Nacional de Mediação e de Conciliação, ENAM, na Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça ou com outras escolas credenciadas junto ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, para que realizem sessões de negociação, conciliação, mediação e práticas restaurativas, podendo fazê-lo por meio de parcerias com outras instituições especializadas. Das disposições finais. Artigo 19. Caberá ao Conselho Nacional do Ministério Público compilar informações sobre a resolução autocompositiva de conflitos. Artigo 20. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais uma lei e batemos a meta. Galera, se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, que esta foi a resolução número 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!